Olá, eu sou o pastor Atejarlan Ramos. Hoje vamos falar sobre a lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Está baseada em 1 Samuel 2, 22 a 25 e 1 Samuel 3, 10 a 14, que é o texto básico da nossa lição. A degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli é um incidente que tem proeminência no início do livro do profeta Samuel, livro de Samuel. Bem, primeiramente, vamos observar o que significa a palavra degeneração. A palavra degeneração significa alteração de algo, é a mudança da condição ou estado de inferioridade. É isso que nós podemos observar que estava acontecendo no sacerdócio em Israel. A degeneração, então, da liderança sacerdotal na casa de Eli. Eles não corresponderam aos propósitos de Deus e caminharam pelo caminho então do pecado e foram então severamente punidos por Deus. Deus agiu de forma punitiva para com os filhos de Eli, já que eles conheciam as leis divinas, mas eles não as consideravam. Bem, primeiramente, o comentário da lição ele aborda sobre a degeneração dos filhos de Eli. O comentarista ele faz uma abordagem sobre quando não valorizamos o que Deus nos deu. Eli já era avançado em idade, ele tinha 98 anos, 1 Samuel 4 e 15. Os seus filhos, Ofni e Finéias, não valorizavam o que Deus tinha lhes dado, e eles então se degeneraram, transformaram a casa de Deus em um local de imoralidades. É o que vemos em 1 Samuel 2 e o versículo 22. E o sacerdote Eli, em meio a tudo aquilo, ele provavelmente dá a entender pelo texto que as reprimendas dele não eram reprimendas severas. É nesse momento, então, que Deus resolve, então, fazer uma troca. Deus resolve, então, fazer uma mudança. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida e, então, Deus resolve também fazer uma troca na casa daquele sacerdote. Então, as consequências para quem peca. A lição ela comenta sobre as consequências então do pecado. O pecado ao longo das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles foram severamente punidos por Deus. Sempre o pecado, seja de forma imediata, a médio ou a longo prazo, eles foram então punidos por Deus. O pecado ele quebra a comunhão com Deus, o pecado nos separa de Deus e o pecado também traz a morte como sentença. É isso que nós vemos então ao longo das Escrituras. Bem, em primeiro lugar, dentro dessa primeira parte do comentário, o professor ele pode abordar o texto de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 27. A casa de Eli, ela recebe um homem de Deus, a partir do versículo 27, 1 Samuel 2, 27. O texto diz que um homem de Deus veio a Eli e entrega-lhe uma profecia, uma mensagem profética. A expressão homem de Deus normalmente era utilizada como sinônimo de profeta. Portanto, era um profeta que entregou a mensagem para Eli. O texto diz: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. A expressão casa de teu pai, embora a genealogia de Eli não tenha sido registrada no Antigo Testamento, ele era, portanto, um descendente de Arão. O Senhor tinha revelado a Arão no Egito antes do Êxodo. Arão tinha sido escolhido de maneira divina para servir ao Senhor como o primeiro de uma longa linhagem de sacerdotes. Isso está em Êxodo 28:4. Deus, então, a partir do versículo 28, fala que ele tinha escolhido dentre todas as tribos para ser sacerdote. Portanto, os sacerdócios eram um privilégio na nação de Israel do Antigo Testamento. Os principais deveres de um sacerdote era exatamente colocar as ofertas no altar, queimar o incenso no Santo dos Santos, vestir a estola sacerdotal de linho. Mas o texto então diz no versículo 29, segundo a profecia do homem de Deus, que eles tinham pisado os sacrifícios e as ofertas de manjares que Deus tinha ordenado.
as minhas ofertas. Os sacerdotes, então, aos sacerdotes eram destinados, então, partes específicas da oferta, que eram levadas, então, ao santuário, né? Eles tinham, portanto, honras, é o que mostra o versículo de número 29. Eles eram honrados, então, por Deus, mas não estavam correspondendo a essas honras. Inclusive também o sacerdote Eli, diz o versículo 29, que estava honrando mais os seus filhos do que a Deus. Ou seja, ele estava então preferindo honrar os seus filhos do que ao Senhor, né? Então, a partir do versículo 30, a mensagem se torna, portanto, muito clara. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Ao que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Deus então entrega uma mensagem, inclusive o texto fala então de honra. Aqueles que honrassem então a Deus seriam honrados pelo Senhor, e aqueles que não honrassem seriam também desprezados pelo Senhor. Então nós podemos observar aqui nesse texto, né, a punição então de Deus para com a casa então de Eli. Eu acho que é digno bem de nota essa questão, esse texto que fala sobre a honra, né? Deus realmente honra aqueles que honram a Ele. Então o texto de 1 Samuel 2, a partir do versículo 27, nós temos então uma mensagem para o sacerdote então Eli. Deus ainda disse, no versículo 31, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. O castigo de uma morte prematura iria perseguir os descendentes de Eli. Os filhos de Eli, inclusive, morreram no auge de sua masculinidade. Está no capítulo 4, versículo 11. Mais adiante, Saul massacrou os sacerdotes de Nob, capítulo 22, 16 a 19, e por fim Salomão retirou Abiatar do sacerdócio, 1 Reis 2, 26 a 27. A linhagem, então, sacerdotal de Eleazar prevaleceu conforme a promessa de Deus. Números 25, 10 a 13. O versículo de número 32 diz, verás o aperto da morada de Deus. Certamente, isso aí se refere à contaminação do tabernáculo, onde o Senhor habitava em Siló pelos filisteus. E no versículo 35, Deus então diz que iria levantar um sacerdote fiel. Alguns veem em Samuel esse sacerdote, mas outros aqui veem nesse texto um texto, portanto, messiânico, pois o texto diz que iria levantar uma casa estável e usa inclusive a expressão meu ungido. No versículo 36, o texto diz que será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. A expressão bocado de pão aqui pode estar se referindo a rebaixar, a mendigar um bocado de pão, né? Aqueles que haviam devorado os sacrifícios iriam passar então para o estado de mendicância. Portanto, essa foi a mensagem profética do homem de Deus para Eli e para a sua casa. Nós observamos então no texto que Deus também, vendo o que estava acontecendo com os filhos de Eli, o sacrifício estava se processando ainda, eles viam então com uma espécie de garfo e ali então comiam a carne do sacrifício que ainda estava processando com as prostitutas, provavelmente eram as prostitutas cultuais. É nesse momento então que Deus resolve punir a casa então de Eli e usa então esse homem de Deus com uma mensagem profética, conforme nós acabamos de ler. Mas Deus confirma essa mensagem profética também falando com Samuel. Samuel ainda era um garoto, mas ele ouviu a voz de Deus. Deus falou então com Samuel e trouxe-lhe uma mensagem que deveria ser entregue para o sacerdote Eli. Isso está no capítulo 3, a partir do versículo 10. Deus então fala com Samuel o que iria fazer então naquele momento da nação. Deus disse que iria suscitar para Eli tudo o que ele tinha falado com respeito à sua casa. Deus iria começar a cumprir, porque Deus disse que iria julgar a casa dele para sempre pela iniquidade que ele já conhecia. O texto diz no versículo 13, 1 Samuel 3,13, que os seus filhos se tornaram execráveis.
A palavra execráveis é traduzido na versão Septuaginta como seus filhos blasfemaram contra o Senhor. Blasfemar contra Deus, inclusive, é uma ofensa passível de morte. Isso está em Levítico 24, versículo 11 a 16. E o texto diz que ele não os repreendeu. Eli estava, então, implicado nos pecados de seus filhos, porque não os havia castigado. Se seus filhos estavam blasfemando contra Deus, eles deveriam, inclusive, ser apedrejados, conforme Levítico 24 a 16. Portanto, Deus reforçou o que ele tinha falado através do profeta. Deus reforçou, então, falando com Samuel. Né? Nós, então, observamos aqui no segunda parte do comentário a sentença do juízo de Deus. Samuel, então, teve uma experiência profética, a sentença ela foi pronunciada, Deus estava entregando uma mensagem para Samuel, ainda bem garoto, né? Essa sentença, esse juízo que Deus estava falando, cumpriu-se claramente. Inclusive, mais na frente, nos próximos capítulos, nós observamos a invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. A arca, então, foi tomada, que era o símbolo da presença de Deus. Os filhos de Eli foram mortos, né? E a Eli, naquele momento, caiu e quebrou o pescoço, e a sua nora entrou em trabalho de parto. Quando teve seu filho, cujo nome foi Icabô, foi-se a glória de Israel. Então a profecia se cumpriu e entrou então a desgraça na família de Eli. Né? Foi exatamente, como diz o comentarista, uma avalanche. Começou então a se cumprir umas sucessões de predições, conforme Deus tinha falado, tanto através do homem de Deus, o profeta, como também através de Samuel, que ouviu a voz de Deus. Então nós observamos aqui, logo na terceira parte do comentário, o pastor faz um comentário acerca do pecado, as consequências do pecado. Né? O pecado, então, ele tem consequências, conforme nós falamos agora há pouco. O pecado, ele tem consequências na vida de uma pessoa, rompe a comunhão com Deus, separa do Criador e também produz morte. Outro elemento que o professor de escola dominical pode destacar nesse texto é os males da falta de repreensão. Né? Aqueles filhos provavelmente foram repreendidos, mas não de forma como deveria ser. Aparentemente as reprimendas elas foram brandas demais, deveriam ser mais fortes. E a Bíblia fala muito sobre a repreensão. A repreensão de Deus no Antigo Testamento. Né? O Eli deveria ter corrigido, deveria ter disciplinado os seus filhos com a autoridade tanto paternal como também judicial que lhe cabia. Mas ele não o fez, ou se fez, fez de forma então muito branda. A Bíblia fala muito sobre a repreensão. A Bíblia fala em Provérbios sobre a repreensão. Né? Se alguém quer crescer na vida, não deve desprezar a repreensão. É o que diz Provérbios 23, 9. E a Bíblia diz em Hebreus 12 que não devemos desmaiar quando pelo Senhor nós formos então repreendidos. Então a repreensão ao longo do Antigo Testamento, ao longo das Escrituras, também no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, ele fala também acerca da repreensão. Não podemos então desprezar a repreensão de Deus. E essas repreensões muitas vezes vêm através de conselhos, de orientações e através também do ensino das Escrituras, do ensino da palavra de Deus. Provérbios 3,12, Deus, ele nos ama e então ele nos repreende. Jesus também, em alguns momentos, repreendeu quando foi necessário. Está em Marcos 8,33 e Lucas 9,55. Portanto, destaque um pouco acerca do valor da repreensão na vida de uma pessoa e da vida de um servo de Deus. Então, nesta lição, nós aprendemos que o pecado ele tem a sua recompensa, ele tem o seu salário, né? Nós devemos então andar segundo a palavra de Deus, segundo os seus preceitos e observar então o que ele diz. Os filhos de Eli se tornaram então relapsos, eles desprezaram as ordens divinas em relação ao culto, eles se tornaram filhos de Belial e Deus os puniu de forma severa e de forma contundente. É o que nós observamos então aqui nesse texto. Que nós possamos então tirar as lições preciosas desta lição e entender que Deus ele continua agindo desta forma também nos dias atuais.
Então, concluindo, nós podemos reafirmar e relembrar alguns tópicos, então, da lição. Primeiramente, defina a palavra degeneração, depois mostre como é que aconteceu a degeneração dos filhos de Eli, em que consistia esses pecados deles, de desobedecer às ordens divinas, enquanto o sacrifício estava processando, eles comiam a carne, pegavam a carne e iam comer com as prostitutas cultuais, e mostre também, explore a profecia do capítulo de número 2, que foi a profecia do homem de Deus, né? 2 a partir do versículo 27. Você pode explorar e fazer um comentário, inclusive, destacando os aspectos principais daquela profecia do homem de Deus para Eli. E depois também destaque no capítulo de número 3, exatamente a profecia também que Deus falou a partir do versículo 12 com Samuel e entregou para a casa de Eli. Então nós temos dois momentos no texto que relata que Deus falou com Eli e chamou a atenção de Eli em relação ao seu procedimento. Depois você pode destacar as consequências do pecado. O pecado nos filhos de Eli tiveram consequências, essas consequências tiveram uma abrangência enorme à nação, e mostrar também o valor da repreensão, os males da falta de repreensão e o valor da repreensão ao longo das Escrituras. O comentarista também destaca sobre pecados voluntários e deliberados. Eles estavam pecando de forma deliberada, Deus já tinha falado, e eles não obedeceram. Portanto, o pecado dos filhos de Eli eram voluntários e deliberados. Pecados voluntários e deliberados, então, não tem perdão. É o pecado, inclusive a Bíblia fala, pecados pelos quais não se deve orar. 1 João 5 e o versículo 16. Portanto, prezado professor de escola dominical, esse é um momento muito importante que você está diante da classe, para mostrar para a classe a degeneração da liderança sacerdotal. É um texto importante, um momento importante do Antigo Testamento, que mostra as graves consequências do pecado e Deus estabelecendo juízo sobre a nação e estabelecendo um novo tempo para a nação de Israel, através então do profeta e do líder Samuel. Portanto, que Deus o abençoe, que você possa ler o texto bíblico, apresentá-lo diante da classe, regar tudo com oração, com devoção, para que essas preciosidades da lição de número 4 possam ser destacadas diante da sua classe. Faça as devidas aplicações do texto bíblico à realidade, portanto, dos seus alunos, e no finalmente ore com eles, para que, se alguns estão se degenerando, quem sabe alguns estão se degenerando no trabalho, na escola, na faculdade, no seu ambiente de trabalho, e o pecado ele tem sempre as consequências. Que Deus, portanto, abençoe a todos e que a palavra de Deus fale melhor em cada vida e em cada coração. Amém.